Tá, então agora tá gravando. Eu vou falar para vocês, hoje eu vou passar uma revisão de carboidratos, tá? Eu dei uma olhada na prova da galera da Bioquímica 1 de medicina e caiu aí umas 10 questões de enzima e umas 5 de carboidrato, eu acho. Carboidrato não é tão difícil, vocês não erraram tanto. Aí semana que vem a gente vê bem enzima, foi o ponto que vocês mais erraram na prova, tá? Aí a gente pega bem enzima semana que vem, tira todas as dúvidas. E eu acho um tempo bem comprido aí para vocês. Semana que vem a gente fica o tempo que precisar. Vocês podem trazer pergunta, dúvida. Eu acho que eu vou trazer umas questões também para a gente fazer junto. Aí a gente revisa de volta carboidrato, de volta enzima. E a gente também vê, se precisar, a parte do Bruno. Se tiver com dúvida de pH e tampão, a gente vê tudo, tá? Porque a prova da Bioquímica 1 vai ser dia 29. É 90% de certeza, tá? Dia 29 às 2 da tarde. O American Academy eu não sei, gente. Não sei. Vou perguntar para a Patrícia, mas não tenho ideia quando que seja, tá? Pode falar para o povo continuar entrando, mas eu não vou poder esperar, tá? Eu tenho que começar já a reunião, porque senão não vai dar tempo. E tem que avisar também, pessoal, quem tiver com o nome de pai, mãe, com computador de outras pessoas, tem que avisar o nome, tá? Porque hoje vale presença. Então eu vou... É o mesmo? Ah, então beleza. Então é dia 29 para todo mundo, vai ficar certinho. Semana que vem a gente faz uma última revisão. Obrigado, Alex. Então vamos começar. Eu vou abrir aqui a apresentação. Vai. Não está indo. Aí foi. Tá? Qualquer coisa, alguém não está conseguindo entrar, me avisa que agora fica um pouco mais difícil de eu ver o aplicativo. Mas se tiver algum amigo aí querendo entrar que eu não tenha visto, é só avisar, tá? Então, só um minuto que eu tenho que dar presença para vocês. Entrou. Então, vamos lá, galera. Carboidrato. Então, hoje a gente vai falar de carboidrato, é um assunto bem básico ainda, tá? Daqui a pouco vocês vão começar o ciclo da glicose e a glicólise, que vai ficar um pouco mais complicado. Por isso que é importante pegar agora, tá? Então, esse começo aqui é mais tranquilo. Então, hoje a gente vai ver função de carboidrato, classificação, aí a gente vai falar um pouco do monossacarídeo. Essas duas reações aqui, ó, reação de ciclização e ligação glicosídica, o nome é complicado, mas é bem tranquilo, tá? É a parte mais difícil da aula, mas é tranquilo. Depois tu vai falar de disacarídeo, polissacarídeo e glicoconjugados. Então vamos começar. Então, o carboidrato tem várias funções. Ele tem a função de fazer o DNA e o RNA, que a gente chama de função estrutural, né? Ele faz o arcabouço estrutural, ele faz a ribose, né? A gente tem a desoxirribonucleicorribose e o RNA é tudo feito de ribose. Faz exoesqueleto de artrópodes e bactérias. Glicoconjugado a gente vai falar no final. E a principal função dele é a energia. Já vi cair em prova, tá, gente? Amido é fonte animal, glicogênio amido é fonte vegetal, glicogênio é fonte animal. Isso aqui não tem muito erro, hein? Amido, sempre pensa em amido. Amido vegetal. Classificação. Tem o monossacarídeo, como já diz o nome, é só um. Disacarídeo vão ser 2. Oligo. Oligo sempre significa poucos. Então é de 2 a 10. Oligosacarídeo. Esse aparece muito pouco também. E tem o polissacarídeo, que é mais de 10. E lembrar que os carboidratos são compostos por 3 elementos: carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Aqui não tem muita pegadinha no começo. Deixa eu ver se alguém pediu para entrar. Não. Então tá. Então o que a gente tem nos carboidratos mais importantes? Primeiro a gente tem que saber que todo carboidrato ele ou é uma cetona ou é um aldeído. Daqui a pouco eu coloco as formas estruturais dos carboidratos e mostro para vocês onde é que estão esse grupo, tá? Quando for cetona, a gente chama de cetose. E quando for aldeído, a gente chama de aldose, tá? Repara que sempre tem um ose no final. Tem ose no final, é um carboidrato, tá? Então aqui, ó, vocês conseguem ver meu mouse? Vocês conseguem, né? Eu acho que não lembro da última vez. Aqui está a classificação dos monossacarídeos. Beleza. Então, ó, monossacarídeos, a gente tem esses caras aqui. O que quer dizer? Tri, tetra, penta, hex. É o número de carbono, tá? Se é um monossacarídeo de 3 carbonos, é uma triose. Mas mesmo sendo uma triose, é um monossacarídeo. É só um carboidrato. Mas é um carboidrato com 3 carbonos. Os mais importantes são esses dois últimos aqui, tá? Pentose e hexose. Pentose, 5 carbonos, mas é monossacarídeo, mas são 5 carbonos. Hexose, 6 carbonos, tá?
Das pentoses, a ribose é a mais importante e a desoxirribose. A única diferença de uma para outra é um oxigênio no meio, mas mesmo assim eles têm só 5 carbonos, tá? E as hexoses é o que vocês vão ver mais em bioquímica, tá? A glicose, a frutose, a galactose e a manose. Esses 4 aqui é importante saber o que eles são e qual que é, se é a cetose, se é a aldose. Eu já vou mostrar a estrutura deles para vocês, esses 4, mas é importante saber esses 4 aqui, pelo menos. Então vamos lá, próximo slide. Aqui, ó, eu trouxe já a estrutura para vocês. Então, como eu falei aqui, todos são hexoses. Vocês têm que ver que a frutose é a única diferente, ó. Vou mostrar para vocês por quê. Tá vendo aqui, ó, todos eles... Só deixa eu anotar aqui, que entrou mais uma. Todas as estruturas aqui, ó, elas têm um grupo funcional, que é esse que está circulado, ó. A manose tem um aldeído, a glicose tem um aldeído e a galactose também tem um aldeído. Esses 3 são chamados de aldoses, por ter grupo funcional aldeído. Mas como eu mostrei para vocês, ó, tá vendo que ele só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Você não acha mais nada de diferente. É isso que classifica eles como um carboidrato, tá? Então, aí vem a frutose. A frutose tem aqui no meio, ó. Isso aqui, vocês lembram o que é isso aqui? Alguém lembra qual que é essa forma estrutural? Ninguém sabe? Não lembra de química do ensino médio? Isso aqui é uma cetona. Então, a frutose é o único diferente. Ela é uma cetose. É um carboidrato que tem grupo funcional cetona, tá? Vocês já vão ver a importância disso, tá? Vai ter lá na frente uma importância. Eu já vi a Patrícia cobrar em prova de carbono anomérico, por que o carbono anomérico da frutose é diferente. E é por causa disso aqui, ó, porque ela é uma cetose. Já vou mostrar para vocês. Aí outra coisa importante aqui é falar sobre epimeria. O que é epimeria? Lembra de isomeria do ensino médio? Quando tem moléculas parecidas, às vezes até igual, só que muda uma coisinha. Epimeria é uma isomeria de posição. O que significa isso? Por exemplo, a manose e a glicose aqui, ó. Tem esse primeiro aqui que é a manose e a glicose. Se a gente reparar, é a mesma coisa. E por que um é manose e outro é glicose? Né? Esse CHO e esse HCO aqui é a mesma coisa, só está representado diferente. Mas por que não é igual? Se você olhar o C2 aqui, ó, a hidroxila aqui está para o lado esquerdo, a hidroxila aqui está para o lado direito. Então, eles são epímeros em C2. Eles são totalmente iguais, mas tem uma pequena diferença no carbono 2. Isso é epimeria, tá? Já vi cair em prova, é bem difícil, mas cai em prova, tá? É só lembrar que epimeria é uma isomeria de posição, tá? Também a glicose e a galactose também são epímeros, se você olhar os dois aqui, só que é em C4, ó. Mesma coisa, conta 1, 2, 3, 4. Uma hidroxila está para dentro, está para a esquerda, outra está para a direita, são epímeros, tá? Bem tranquilo. Alguma dúvida contra a epimeria, gente? Sobre epimeria? Pode me interromper, tá? A qualquer momento. Beleza, vou seguir então. Então aqui começa a parte um pouquinho mais complicada, que é a reação de ciclização. Ela parece esse nome ser complicado, mas não é. Então, tá vendo aqui, ó, as fórmulas, deixa eu passar um slide antes. Aqui eu coloquei eles em estruturas lineares, tá? Só que quando vocês forem ver na prova, vocês já devem ter reparado, geralmente vocês não veem o carboidrato nessa estrutura. Por quê? Porque no corpo mesmo ele não fica assim. Geralmente ele faz uma reação de ciclização. E o que é essa reação? Então você vai ter um monossacarídeo, tá? Lembra que eu falei? É um carboidrato só. E ele pode ser qualquer monossacarídeo, tá? Aqui no caso é um monossacarídeo de 6 carbonos, tá? É uma hexose. Então o que acontece? O oxigênio da hidroxila do carbono 5 reage com o carbono 1. Então, ó, aqui na imagem, ó, vocês conseguem ver o carbono 5, essa é a hidroxila que está em vermelhinho. Ele vai dobrar sobre ele mesmo em direção ao 1. Ele vai fazer essa movimentação aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ele ainda não reagiu aqui na imagem de baixo, ó. A hidroxila está ligada no carbono 5 e está indo em direção ao carbono 1. E o que acontece? Ele vai reagir. Então, ele vai fechar esse anel. O oxigênio dessa hidroxila vai ficar sozinho aqui, ó, que nem nessa última imagem. E o hidrogênio que estava aqui, ele vai lá para o oxigênio que estava no caso aqui do aldeído, formando essa estrutura aqui embaixo, tá?
e ele pode formar duas estruturas. Se a hidroxila ficar para baixo, ele vai fazer uma alfa, uma estrutura alfa. No caso aqui é uma alfa-glicopiranose. E se a hidroxila ficar para cima, vai virar uma beta-glicopiranose. Alfa e beta é importante saber, tá? Não precisa saber qual que é para cima e qual que é para baixo. Mas aqui, no próximo slide eu vou mostrar por que é importante saber de alfa e beta. Aqui, gente, sobre essa reação de ciclização. Ficou alguma dúvida? Querem que eu explique de volta? Essa parte é um pouquinho mais chata. Se não quiser falar, pode mandar no chat, não tem problema. Tudo ok? Ninguém tem dúvida, eu vou seguir, então. Tá? Se quiserem que eu volte algum slide também, quando precisar eu volto. Então, beleza. Então, entendendo ciclização, a gente vai ver as ligações glicosídicas agora. Ah, não, mentira. A gente tem que falar do carbono anomérico primeiro. Então, o que é o carbono anomérico? Depois de formado esse anel, depois de feita essa reação de ciclização, ele vai gerar um carbono anomérico nesse anel. Por que anomérico? Porque faz um anel aromático. Então, vai ter um carbono anomérico. É sempre o carbono que perdeu o grupo funcional. Então, aqui, ó, vamos ver. Como é que a gente faz para achar o carbono anomérico? Primeiro, ó, vamos olhar essa estrutura aqui. Ó. Se vocês não estiverem vendo meu mouse, avise, tá? Aqui para mim vocês estão vendo. Então, a gente tem essa estrutura aqui. Primeira coisa, vamos achar um cara que não tem hidroxila, tá? Esse carbono aqui, ó, esse da ponta, tem uma hidroxila em cima. Esse carbono aqui, hidroxila embaixo. Esse carbono aqui, hidroxila em cima. Esse carbono também tem uma hidroxila. Esse carbono aqui, ó. Isso aqui em cima não é uma hidroxila, tá? Isso aqui é um grupo maior. A hidroxila tem que ser só hidroxila. Então, esse carbono aqui não tem hidroxila. Se não tem hidroxila, é o carbono 5. Então, você vai olhar o oxigênio do lado e o próximo carbono é o carbono anomérico. Por quê? Porque é o carbono que perdeu o grupo funcional. Então, esse aqui é o carbono anomérico. Tá? Só deixa eu dar presença para quem entrou agora. Um minutinho, gente. Tem alguma dúvida? Pode perguntar que eu estou escutando. Tá, foi. Beleza? Alguma dúvida aqui em carbono anomérico? Eu vou falar aqui de baixo, ó, de volta. Aqui, ó, vamos procurar hidroxila. Tá vendo que aqui é diferente, né? Aqui a gente tinha uma hexose. Aqui a gente também tem uma hexose, mas o anel é só 5 carbonos, tá? Porque é o caso da frutose. Daqui a pouco eu explico para vocês. Tá? Então, vamos lá. Esse carbono aqui, por exemplo, ele tem uma hidroxila. Esse aqui também tem uma hidroxila. Esse cara aqui também tem hidroxila. Agora, esse aqui não tem. Então, é esse o carbono 5. Então, passa o oxigênio. O outro carbono é o carbono anomérico. A gente tende a pensar que o carbono anomérico é sempre C1, mas não é, tá? Tem vezes que é C2. A maioria das vezes é C1 e tem vezes que é C2. Não lembro de nenhum caso que não seja nem C1 nem C2, tá? Na prova, provavelmente vai ser C1 ou C2. Agora, vamos ver as ligações. Deixa eu ver só o chat. Não, ninguém falou nada. Tá? Então, ó, por que a gente está vendo tudo isso? Por que a gente viu esse anel? Por que a gente viu o carbono anomérico? Porque, geralmente, o monossacarídeo, ele não está como monossacarídeo. Ele está como disacarídeo ou até como polissacarídeo. Ele está grudado a outros monossacarídeos. E essa ligação entre sacarídeos, monossacarídeos, é feita pela ligação glicosídica. E para fazer uma ligação glicosídica, você sempre precisa de um carbono anomérico, pelo menos um. Pode existir reação entre 2 carbonos anoméricos, mas geralmente tem que ter pelo menos um, tá? Deixa eu ver, alguém falou comigo no grupo? Não. Então, assim, como é que funciona? Vai ser a hidroxila do carbono anomérico com qualquer outra hidroxila. A ligação ela pode ser alfa ou beta. Como que é a ligação alfa? Olha essa primeira imagem aqui, ó. A hidroxila que vai se ligar, que não tem mais, as duas estão para baixo. Então ele forma essa ligação que parece um U. Essa ligação é uma ligação alfa entre duas estruturas monossacarídeos. Enquanto a ligação beta, uma hidroxila vai estar para cima e a outra vai estar para baixo, provavelmente. Então ele faz essa ligação aqui que meio sigmoide, entendeu? Essa é a ligação beta. E sempre a gente coloca os carbonos que a gente está ligando. Então aqui na primeira é uma ligação alfa,
O carbono anomérico aqui, no caso, é carbono anomérico 1. Então, alfa 1, 4. É o carbono 1 de um monossacarídeo que está ligando no outro carbono, que é o 4, com uma estrutura em forma de alfa. Aqui, ó, beta 1, 4 também. Eu vou mostrar daqui a pouco como que os disacarídeos são ligados, mas eu já vi cair em prova, tá? Como que o amido é ligado. Daí você fala, é uma alfa 1, 4, entendeu? Isso cai. É difícil, mas cai. É bom saber. Tá? Aqui, eu coloquei só uma curiosidade que pode ser N-glicosídica ou O-glicosídica, mas N-glicosídica é muito difícil, né? Teria um nitrogênio aqui no lugar do oxigênio. Eu nunca vi cair em prova, nunca vi a Patrícia cobrar isso. Sobre ligação, deixa eu ver o próximo slide. Sobre ligação glicosídica, ficou alguma dúvida? Vou seguir, então. Então, a gente viu ligação glicosídica para falar de disacarídeo, tá? Então, aqui estão 2 disacarídeos. Isso aqui é importante saber, tá? Lactose. O que é a lactose? Quais são os 2 monossacarídeos que formam a lactose? Essa aqui cai direto nas provas dela. Sempre tem que lembrar, maltose, a ligação beta, vou explicar de volta. Deixa eu voltar uma aqui. Ó, a diferença da ligação alfa e ligação beta é onde está a hidroxila, antes da ligação, né? Onde que está o cara que vai ligar. Então, na alfa, os caras que vão ligar, tanto do primeiro monossacarídeo quanto do segundo, estão para baixo. Os 2 estão para baixo. Então, ele vai fazer essa ligação aqui, ó, que parece um Uzinho, ó, tá vendo? A ligação beta, um vai estar para baixo e o outro vai estar para cima, tá? Não precisa ser nessa ordem, pode ser o contrário. Então, em vez de fazer uma ligação que é um Uzinho, ele vai fazer esse meio que um S invertido aqui, ó. Uma ligação um pouco diferente, tá? É só saber isso, que a alfa, os 2 estão um do lado do outro, para baixo, pode estar os 2 para cima também. E na beta, eles estão invertidos. Se um está para baixo, o outro está para cima, tá? É a única diferença entre a alfa e a beta. O mais importante aqui não é vocês saberem como que é alfa e como que é beta. É importante também. Mas o mais importante é você saber como que os disacarídeos são ligados. Qual que é alfa e qual que é beta. Quer ver, ó, no próximo slide? Aqui, ó, tá vendo? Essa tabelinha aqui é importante, ó. A maltose é uma glicose mais uma glicose. E é uma ligação alfa. Alfa 1 para 4. A lactose é uma glicose e uma galactose. É uma ligação beta. E a sacarose é glicose com frutose, ligação alfa. Esses 3 aqui são bem importantes, tá? E o amido? Alguém sabe o que é o amido? Gente, vai cair em 10 minutos, tá? Depois eu mando mais um link para a gente voltar. Entenderam bem a ligação alfa e beta agora? Beleza. Então, a maltose geralmente é o mais importante. Por quê? Porque o amido é um conjunto de maltose. A gente tem um monte de maltose ligada, que é um disacarídeo, vai formar um polissacarídeo, que é o amido, tá? E a maltose é glicose mais glicose. Então, o amido é glicose mais glicose mais glicose mais glicose, é 1 milhão de glicose. E a maltose é uma ligação alfa 1 para 4. Vai, Amanda, vai cair daqui a uns 5 minutos, porque o Zoom é 40 minutos de cada vez, tá? Mas eu mando um link rapidinho lá e não tem problema. E também eu acho que a gente não vai muito longe, não. Mais uns 20 minutinhos, meia hora, a gente já termina. Mas por favor, voltem, tá? Porque essa aula, quanto mais para o final, mais difícil fica, tá? Então, agora a gente vai falar de açúcar não redutor. O que significa não redutor? Quer dizer que não tem mais carbono anomérico. E lembra que eu falei que para fazer uma ligação tem que ter carbono anomérico? Então, se não tem carbono anomérico, ele não consegue fazer mais ligações. Só que quando que ele não vai mais ter um carbono anomérico? Quando houver uma ligação entre 2 carbonos anoméricos, sabe? Então, ó, aqui, ó, na sacarose, tá vendo? Ó, esse é o carbono anomérico, é o carbono 1 da frutose, desculpa, aqui é da glicose, e na frutose é o carbono 2. Então, aqui os 2 carbonos anoméricos estão sendo ligados, o que não deixa mais nenhum carbono anomérico livre para ligação. Então, a sacarose é um açúcar não redutor. Ele não faz redução. Dos 3 mais importantes aqui, desses 3 açúcares, só a sacarose é não redutora, tá? Então, gente, vocês viram uma frutosezinha fazendo ligação, ó? Tá vendo? A frutose é a mais diferentona. Ó. Por que ela é mais diferentona? Porque ela é uma cetose. Então, quando ela fecha o anel, ela faz essa estrutura que é um pentágono, enquanto as outras fazem estrutura em hexágono.
Cara, viu um pentágono, lembra, é frutose. Tá fazendo ligação? Pensa, é sacarose, não redutor, tá? Aí tem uma enzima no nosso corpo que se chama invertase. A gente pode chamar de sacarase também. A gente chama de invertase porque ela inverte, ela quebra essa ligação e ela transforma esse disacarídeo, que é não redutor, em dois monossacarídeos que podem reduzir, redutores, entendeu? Entenderam essa questão de não redutor? Essa eu já vi cair em prova também, tá? Por que que se chama invertase, por que que é não redutor? Essa aí eu já vi cair bastante até. Então tá, ninguém falou nada, vou continuar. Tá, falei tudo desse slide. Aí agora a gente tem os polissacarídeos. Os polissacarídeos... Oi, Eduardo, tudo bem? Os polissacarídeos, eles são juntados de disacarídeos. Então, a gente vai ter, como eu falei, no amido, a gente vai ter um monte de maltose, tá? Várias maltoses, que são glicoses 2 a 2, que vão se ligar fazendo um amido. A gente chama de homosacarídeo, quando é o mesmo. No caso da amido, é um homosacarídeo. E o heterossacarídeo é quando tem um monte de coisa diferente. Então, tem uma glicose, uma maltose, uma sacarose, uma lactose. Bem difícil, tá? Nunca vi cair em prova, é heterossacarídeo. A gente tem carboidratos lineares e ramificados. E quando eles têm a mesma composição, a gente vê a ligação glicosídica, se é a mesma. Se for a mesma, é o mesmo carboidrato. Se tiver ligações diferentes, é um carboidrato diferente, tá? Então, aqui, como eu falei do amido, a gente tem dois carboidratos no amido, tá? A amilose e a amilopectina. A amilose, aqui tá amilosa porque tá em espanhol, mas a amilose ela é linear. Então, vai ser um monte de glicose. Tá, já coloquei, Eduardo, pode ficar tranquilo. Aqui, ó, linear. Então, pode ver, ó, lembra? Aqui tá em V, assim, ó, mas é como se fosse um U, tá? É ligação alfa, lembra? Então, aqui, ó, tudo linear, a glicose. E a amilopectina, ela também é linear, mas vai ter uma hora que ela vai fazer uma ligação ramificada. Então, ela vai continuar essa cadeia linear e o carbono aqui, ó, o anomérico de baixo, vai ligar com esse carbono de cima e vai fazer uma ramificação para baixo, a amilopectina. Então, eu não vi cair isso em prova, tá? A amilose, que é o amido mesmo, você tem que saber que é alfa 1 para 4. A amilopectina é igualzinha à amilose, é alfa 1 para 4 também, mas na ramificação é alfa 1 para 6, tá? Assim, quando você vai comer um arroz, quando você vai comer qualquer carboidrato, ele tem uma porção de amilose e uma porção de amilopectina, tá? E o que isso significa? Por exemplo, você vai comer uma batata inglesa e uma batata salsa, uma batata doce. Qual que é a diferença? Por que a gente fala que os caras que fazem academia querem comer batata doce? Porque tem mais amilose. A amilose é mais difícil a digestão. Então, quando você come, teu corpo demora para digerir. Então, ele vai digerindo aos poucos e vai gerando energia aos poucos. Ele não libera um pico de glicose absurdo. Ele te dá energia o tempo inteiro. Já a amilopectina, a ramificada, ela é mais fácil de ser quebrada. Quanto mais ramificado, mais fácil de ser quebrado. Então, você vai comer a batata inglesa, que é cheia de amilopectina, você vai digerir na hora, vai gerar muita energia, mas na hora. Então, durante uma hora, você não vai ter uma energia muito grande, mas durante 10 minutos, você vai ter uma energia absurda, tá? Então, praticamente todo carboidrato à base de amido tem amilose e amilopectina. O glicogênio, ele é a fonte animal de energia e o nosso açúcar, né? O açúcar que a gente produz, que o animal produz. Vocês vão ter uma aula lá para frente, não cai nessa prova, não sei nem se cai no RA2 ou no RA3, de como é construído, tá, o glicogênio. Ele é um pouco diferente, ele é uma mistura, é um enroladão de carboidratos bem grande. O que vocês precisam saber é que ele é um homopolissacarídeo de glicose, que nem o amido, ele é um monte de glicosezinha juntas, tá? Também, a cadeia principal é alfa 1 para 4 e a ramificação é alfa 1 para 6, tá? Ele é muito mais ramificado que a amilopectina, ele é um emboladão de glicose e ele faz uma compactação melhor, ele consegue compactar mais glicose no mesmo espaço, tá? Só que ele tem um estoque limitado. Se você comer muito, você vai atingir teu limite de glicogênio no corpo,
Só que se você comer mais, vai virar gordura. Então, não aumenta o teu glicogênio. O glicogênio é bem limitado o estoque dele, tá? Então, ele serve, assim, para um exercício intenso. Ele dura 1 hora, mas quando você vai dormir, por exemplo, você está usando o teu glicogênio. Então, ele pode durar de 10 a 12 horas de glicogênio. Ah, mas acabou. Dormi 14 horas, vou morrer de fome? Não, daí você começa a usar outras funções. Você começa a usar suas proteínas e também tua gordura. Vocês vão ver mais para frente isso na gliconeogênese, tá? Não sei se já não estão vendo até. A celulose, esse aqui é mais difícil cair em prova, mas a celulose também é um homossaccarídeo, também é só de glicose, só que é uma estrutura diferente, tá? É uma beta 1:4. Ó, é só vocês olharem aqui, ó, tá vendo que a ligação vem de um de cima e um de baixo? Aqui ele tá em linha reta, ó, mas é um de cima e um de baixo, então é a ligação beta, tá? A celulose tem uma função estrutural e ela é rígida e não dissolve em água. A gente come celulose, quando a gente come salada, a gente come fibra hidrossolúvel, e a função dela para a gente não digere, ela não tem fonte energética nenhuma para a gente, porque a gente não consegue quebrar ela. Ela só serve para a gente para motilidade intestinal, ela dá uma absorvida de água e melhora a gente fazer fezes, e é mais isso, assim, é mais para fazer essa motilidade intestinal e dar uma limpada no intestino, porque serve a celulose, tá? Ela não tem função energética nenhuma, tá? Faz absorção de água e motilidade, tá? Se cair em prova que ela faz, que a gente pode comer celulose para gerar energia, é falso, tá, gente? Eu já vi cair, mas é raro cair essa. Os glicoconjugados são bem tranquilos também. Vocês devem lembrar de Biocell. São 2, praticamente, né? Que é o proteoglicano e o glicocálix. Ó, gente, vai acabar aqui, tá? Eu vou gerar outro link aqui, a gente já volta. Acho que mais uns 10, 15 minutos, acabou no máximo, beleza? Eu vou parar de gravar aqui e já volto.